Senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra da Justiça, o PCP traz hoje a esta discussão um projeto de lei com um conjunto de medidas com a perspectiva de ser aprovada neste Parlamento uma estratégia nacional para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, porque, Sra. Ministra da Justiça, julgo que se há coisa que nesta sala não encontrará opinião diferente, é de que o combate aos abusos sexuais e à exploração sexual das crianças deve merecer todo o empenho, seja qual for a perspectiva política que tenhamos sobre as questões. E, Sra. Ministra, da sua intervenção, eu não vou debruçar muito nem qualificações sobre a sua intervenção, mas das referências concretas que a Sra. Ministra quis fazer na sua intervenção, eu retirava apenas essa conclusão, a de que tudo isso deve motivar todo o empenho, seja qual for a perspectiva política que cada um tenha, na prevenção e no combate aos abusos sexuais e à exploração sexual das crianças. E por isso apresentamos aqui, Sra. Ministra, ao contrário do que faz a proposta de lei do Governo, apresentamos aqui um projeto que coloca como prioridade não o combate à reincidência, não a prevenção da reincidência, mas a prevenção do primeiro abuso. A prevenção do primeiro abuso sexual contra as crianças e os jovens. E apresentamos um conjunto de propostas e de medidas que, de forma articulada, não só em função de diferentes responsabilidades, mas em diferentes esferas de ação e de intervenção, procura criar um quadro de intervenção com o objetivo de prevenir e combater a exploração sexual e os abusos sexuais de crianças e proteger os direitos das crianças e das vítimas de exploração sexual e de abusos sexuais. E apresentamos um conjunto de propostas concretas com objetivos concretos, visando a erradicação em Portugal destes problemas, planificando a intervenção do Estado e a intervenção dos organismos públicos que têm intervenção e das comunidades, a prevenção da exploração e abusos sexuais de crianças, com medidas eficazes destinadas a prevenir os riscos de atos de exploração sexual e de abusos sexuais, de organização de campanhas específicas de esclarecimento e de informação no plano público, mas também de medidas administrativas, políticas e outras com o mesmo objetivo. E visamos também, obviamente, Sra. Ministra, procurar articular a intervenção que em diferentes esferas é assumida não só pelo Governo, mas por outras entidades, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, a própria Provedoria da Justiça, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, da Saúde, a Segurança Social, a própria Ordem dos Advogados e as Uniões da Misericórdia, as outras instituições particulares de solidariedade social. Porque temos consciência, Sra. Ministra, que a prevenção e o combate aos abusos sexuais de menores e da exploração sexual de menores é uma batalha que deve ser assumida por todos aqueles que têm uma intervenção a assumir. E queria relembrar aqui uma questão muito concreta, Sra. Ministra, é que há 2 semanas atrás, quando nesta Assembleia da República o PCP trouxe à discussão um projeto de lei que previa o afastamento do consentimento para a intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, quando o agressor fosse um dos responsáveis parentais daquela criança, infelizmente, Sra. Ministra, infelizmente, as bancadas que hoje se colocam ao apoio à proposta que a Sra. Ministra aqui vem defender, infelizmente rejeitaram essa proposta do PCP. Bem valia que nessa altura tivessem atendido à questão que aqui foi trazida e que permitissem que as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, pelo menos esse obstáculo, vissem afastado. Mas já lá iremos relativamente a outras questões. Sra. Ministra, relativamente à proposta de lei que aqui nos traz, há outros fatores de discordância, porque a proposta de lei não é só a lista de pedófilos, há outros aspectos, e há outros aspectos que merecem a nossa discordância, mas centrarei a apreciação apenas neste aspecto para dizer o seguinte, Sra. Ministra. Da parte do grupo parlamentar do PCP, há uma frontal oposição à proposta que aqui nos traz, relativamente a esta questão, por 3 motivos fundamentais. Primeiro, porque a proposta de lei do Governo preocupa-se com os abusos sexuais de menores, depois de já ter havido um abuso, mas não se preocupa em evitar o primeiro abuso. O enfoque é todo colocado na reincidência e não na prevenção do primeiro abuso. Essa, julgamos nós, devia ser a prioridade. Em segundo lugar, esta proposta de lei do Governo abandona e põe em causa objetivos de ressocialização dos condenados, optando antes pela sua estigmatização e pelo prolongamento dos efeitos da condenação. Não é esse o caminho, Sra. Ministra. E em terceiro lugar, Sra. Ministra, porque esta proposta de lei do Governo substitui a ação dos tribunais e dos meios de reinserção social, procurando, pelo contrário, substituí-la pelo alarme social e pela vigilância das pessoas umas sobre as outras. E, Sra. Ministra, a proposta de lei do Governo faz tudo isto
violando a Constituição e violando princípios estruturantes do nosso ordenamento jurídico-constitucional, como sejam os princípios da proporcionalidade em sentido amplo e em sentido estrito também, do princípio da necessidade e da adequação na restrição de direitos, liberdades e garantias, no princípio da retroatividade, no princípio da igualdade ou da proibição de concentração de dados pessoais. Senhora Ministra, o Governo apresenta esta proposta de lei focando a atenção na reincidência quando não há elementos ou estudos nacionais ou internacionais que justifiquem esse enfoque. Pelo contrário, há inclusivamente um estudo que no plano nacional mostra que apenas 3,4% dos condenados tinham antecedentes pelas práticas do mesmo tipo de crime e que 51,1% tinham uma relação familiar com as vítimas. A estas questões concretas, Senhora Ministra, a sua proposta de lei não dá uma única resposta. Mas faz este enfoque na reincidência quando, Senhora Ministra, aquilo que era decisivo era fazer o enfoque na prevenção do primeiro abuso, na prevenção de todas aquelas circunstâncias em que está em causa alguém que não tem antecedentes criminais pela prática deste crime, mas acaba por praticá-lo. Era aí que devia ser colocado o enfoque e a proposta de lei do Governo acaba por descentrar essa atenção e essa prioridade. Mas, por outro lado, Senhora Ministra, em vez de respeitar as competências dos tribunais, dos médicos, dos psicólogos, dos assistentes sociais, de todo o sistema de reinserção social, aquilo que o Governo vem fazer é criar, de facto, um clima de alarme social para procurar pôr as pessoas a vigiarem-se umas às outras, Senhora Ministra, sem medir as consequências destas propostas que aqui são feitas. E como a Senhora Ministra fez referência, não somos só nós que o dizemos, Senhora Ministra, é o Ministério Público, é a Procuradoria-Geral da República, é o Conselho Superior do Ministério Público, é a Magistratura Judicial, é a Ordem dos Advogados e dizem outros, Senhora Ministra. Como a Senhora Ministra aqui trouxe o exemplo do Reino Unido, eu vou-lhe ler uma citação do especialista inglês, do investigador inglês Terry Thomas, que em setembro passado, no Porto, numa conferência sobre estas matérias, dizia o seguinte, e cito: a imprensa tabloide conseguiu chegar às listas e publicou nomes e moradas de agressores. Alguns foram agredidos por vizinhos, houve quem se tivesse suicidado. Senhora Ministra, a Senhora Ministra certamente não é partidária da justiça do olho por olho, do dente por dente. E um dos princípios fundamentais do regime democrático, de um sistema penal do regime democrático, é o objetivo da ressocialização dos condenados, com lógicas estigmatizantes como aquelas que propõe, contrariam-se esses princípios fundamentais. E vou concluir, Senhora Presidente, dizendo o seguinte: com esta proposta, aquilo que o Governo propõe é, efetivamente, a criação de um registro que nem a Diretiva nem a Convenção de Lanzarote impunham como obrigatórios, colocam como facultativos a Recomendação 43 e artigo 37 da Convenção. Propõe a criação de um registro que não abrange apenas a pedofilia, abrange todos os crimes sexuais, mas fazendo uma distinção, deixando de fora cidadãos estrangeiros, o que põe em causa a eficácia da proposta. Propõe um acesso ao registro que vai muito para lá daquilo que é previsto na Diretiva e na Convenção, permitindo o acesso à informação muito para lá do universo a quem compete a prevenção e a investigação criminal e, portanto, Senhora Ministra, aquilo que está em causa, efetivamente, Queira concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Senhora Presidente, é o abandono efetivo de qualquer perspectiva de ressocialização. E, Senhora Ministra, só queria deixar esta última nota final para concluir mesmo. É que, mesmo na preparação da proposta de lei... Deputado, tem mesmo que concluir. Peço desculpa, já ultrapassou mais de 2 minutos. Tido em conta os pareceres que lhe foram dados e não foram. E até um novo artigo 69, para além daquilo que já existe no Código Penal, os senhores acabam por reproduzir. Mais valia que tivessem ouvido os pareceres e que tivessem ouvido as recomendações que foram feitas, nomeadamente pelo Ministério Público.